O pacotão de reforços no Vitória antes do começo da Série A, a diretoria já acerta com o zagueiro Reinaldo. Quero comentar sobre esse jogador. Também o ressurgimento do Luan. Será que pode ser esse camisa 10 ideal na Série A do Campeonato Brasileiro? E mais 5 reforços que eu colocaria mais ou menos dentro desta lista de necessidades para o Leão, para o técnico Léo Condé até o início da primeira divisão. Quais são as posições mais precárias e que a diretoria também neste momento trabalha nos bastidores para reforçar este elenco e também buscar maiores conquistas para o torcedor rubro-negro nesta temporada que promete bastante. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e a plataforma da Strike.bet que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$7 mil via Pix. Você pode registrar gratuitamente pelo link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e lá dentro da plataforma da Strike, concorrendo a prêmios e sorteios semanais, combinado? No Campeonato Espanhol teremos neste final de semana boas cotações, como por exemplo Valência e Real Madrid. Vitória do Real fora pagando 1,65 a cada real apostado. Vitória do Atlético de Madrid contra o Real Betis 1,55. O empate no jogo entre Villarreal e Granada a 4,10. Essas e todas as outras cotações, os jogos do futebol inglês, alemão, francês, espanhol e também aqui no Brasil com os estaduais e a Copa do Nordeste, lá na Strike.bet você encontra todas as odds, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta lista de reforços no Vitória pré-campeonato brasileiro, vamos colocar assim, neste momento já chegando na fase mais importante do campeonato baiano, também já na reta final da primeira fase da Copa do Nordeste, e o torcedor já de olho no principal objetivo, que é esse retorno à elite do futebol brasileiro. Os nomes mais recentes integrando esse elenco: o zagueiro Reinaldo, com passagens pelo Goiás, Curitiba, Juventude, Ponte Preta. Ele estava por último no Coxa, né? Disputou os 7 jogos por lá e agora chega por empréstimo. Eu, como torcedor do Goiás, até o meu irmão Gustavo, ele já fez um vídeo falando detalhadamente sobre o Reinaldo, né, mais cedo, né, no comecinho dessa semana, mas para passar aqui em linhas gerais para o torcedor do Vitória. O Reinaldo ele foi bem na Série B de 2021 e foi bem também na Série A de 2022. Então eu vi alguns comentários falando que o Reinaldo para a Série A não dá conta. Eu discordo. Se o time estiver bem encaixado ali na defesa, o Reinaldo pode ser um bom nome. Agora sim, comparar o Reinaldo com o Wagner Leonardo, acho que o torcedor pode acabar se decepcionando um pouco. O Wagner Leonardo é um jogador mais técnico, melhor, por exemplo, no jogo aéreo, principalmente no jogo aéreo ofensivo. O Reinaldo ele tira muito bem bolas ali atrás. É um zagueiro bom para cortes. Por exemplo, a bola veio pingando dentro da grande área, o Reinaldo ele consegue afastar muito bem. Um jogador que consegue, mesmo sendo lento, o Reinaldo ele é sim um zagueiro lento, mas ele tem um bom poder de recuperação. Consegue, por exemplo, se sobressair, por exemplo, em jogadas de contra-ataque. Acho que esta é uma outra característica. Bom nos carrinhos, mas não consegue também ter a qualidade, por exemplo, do Wagner Leonardo para sair jogando. Nesse momento, o Reinaldo ele chega para ser um reserva imediato do Wagner Leonardo. Olha, o Vitória acabou de voltar para a Série A, tá ok, tá? Não é nenhuma aberração. Acho que o Reinaldo, se tiver uma sequência, uma defesa bem ajustada, bem treinada, ele pode sim se destacar, tá? Então eu colocaria essas duas características boas aí do Reinaldo: um bom poder de recuperação e em jogadas pelo alto, é aquele zagueiro que sempre sobe para afastar, né? O Reinaldo ele, no Goiás ele foi muito bem para fazer isso. Fiquei decepcionado porque o Reinaldo em 2022 ele foi o primeiro jogador a receber proposta de renovação no Goiás. Já estava confirmado ali a permanência desde outubro, agosto, setembro. O Goiás já vinha fazendo ofertas pelo Reinaldo e ele não aceitou nenhuma. Em 2021 também, depois da Série B, o Goiás procurou o jogador, não quis renovar, falou que ia vir alguma coisa do futebol do exterior, não chegou e ele só resolveu renovar com o Goiás já no final de janeiro do ano seguinte. Então o jogador não se demonstrou, vamos colocar assim, fiel, não se demonstrou grato ao clube. Não estou querendo dizer que o Goiás é o Real Madrid, mas vários dos jogadores daquela época até hoje jogam no Goiás com contratos bons e longos, né? Diferentemente do Reinaldo, que vem rodando muito.
nos últimos anos, então eu coloco aí, acho que a carreira do Reinaldo não está bem gerida, né? Não gosto de ficar dando pitaco aqui, mas eu, se fosse o Reinaldo, eu parava logo num clube e se destacava até conseguir uma transferência para o futebol europeu. O jogador tem sim esse interesse, já passou, por exemplo, pelo Moreirense em 2021, mas vem rodando demais. 2018 na Ponte Preta, 2019 na Tombense, 2020 foi bem no Juventude, 21 Goiás, 22 Goiás também na temporada passada, Cruzeiro e Coritiba, tá? Mas acho que chega para agregar sim. Um outro jogador que acabou sendo um reforço, né, que o torcedor, quando foi contratado, tem aquela euforia, depois o jogador vai se recuperar e agora que vem jogando de fato, é o Luan, né? Acho que o Luan pode entrar sim tranquilamente dentro dessa lista de reforços agora, já nessa fase pré-campeonato brasileiro. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 2 partidas do Luan pelo Vitória, 11 minutos contra o Náutico, mais 13 minutos contra o Atlético no Campeonato Baiano, e eu gostei, tá? Pelo menos dos lances que eu assisti do Luan, ele conseguiu uma movimentação ok, principalmente no último jogo contra o Atlético de Alagoinhas. Acho que o Luan pode sim ser esse diferencial dentro do elenco do Vitória. Precisa ter calma, né? Um período de recuperação, mas pelo menos vem jogando neste momento. Quem sabe se destacando, não prometo, né, que para o torcedor criar expectativa que será aquele Luan de 2017, mas pelo menos um jogador que consiga te entregar aí na Série A 30 partidas com 5 gols marcados e 7 assistências. Acho que o Luan tem tranquilamente futebol para fazer isso. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto. Quero comentar também sobre outras posições que reforços de fato chegarão dentro desse elenco do Vitória. Então beleza, se fosse para buscar novos reforços, eu sendo um diretor do Vitória, buscaria pelo menos mais 4 nomes, tá? A diretoria também trabalha mais ou menos com uma análise nesse sentido, mas não revela posições. Uma escalação que hoje, olha, eu confio para a Série A. Lucas Arcanjo, no Zeca, no Wagner Leonardo e no Camutanga. Acho que tá ok. Lateral esquerdo eu ainda tenho uma dúvida, tá? Eu acho que nem o Lucas... eu sempre confundo o nome dele. Lucas Esteves, nem o PK são jogadores ideais para o Vitória. Se tivesse uma grana a mais, eu buscaria mais um zagueiro destro para competir com o Camutanga e mais um lateral esquerdo. Mas essa função de lateral esquerdo, na minha avaliação, é a mais preocupante, tá? No meio de campo, eu ainda ficaria atento sobre a possibilidade de um segundo volante. Acho que para ser titular, Dudu, né? O Dudu, Rodrigo Andrade, e aí você pode jogar mais avançado com o Mateuzinho, não tá tão ruim assim não. Para a Série A, se tiver uma condição financeira de buscar mais um segundo jogador no meio de campo, tá ok, para você não ter que ficar utilizando tanto o William Oliveira, né? O William Oliveira e o Caio Vinícius como solução para a Série A não dá. E no ataque também eu ficaria atento sobre a possibilidade de mais um ponta direita ou ponta esquerda, né? O Oswaldo vem jogando demais, vem me surpreendendo, tá? Eu não colocava o Oswaldo como um jogador tão importante para esse ano, acabei me enganando, né? O Oswaldo incrível. O Vitória pode ir no mercado que não consegue encontrar um jogador dentro da sua realidade financeira que vem jogando mais bola ou igual do que o Oswaldo. Nesse começo de temporada o cara é inacreditável. No ataque, ainda o torcedor se questiona sobre a camisa 9. Eu esperaria um pouquinho mais, tá? Eu não consigo enxergar aqui no futebol brasileiro opções muito melhores do que o Alejandro, do que o Léo Gamalho e o Caio Dantas, tá? De fato não consigo. Ainda ficaria atento no mercado para buscar um outro ponta de nome, de destaque, um jogador um pouco mais caro. Então vamos lá, para passar aqui essa lista. Eu ainda iria atrás de um lateral esquerdo, um segundo volante, um ponta direita e talvez um centroavante ou um zagueiro destro, mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. Você, torcedor do Vitória, como escalaria esse time? Tem o Daniel Júnior também. Eu colocaria mais ou menos assim, vamos colocar se fosse a estreia da Série A, né, com o que tem hoje. Acho que o Lucas Arcanjo, Zeca, o Wagner Leonardo e o Camutanga. Lateral esquerdo, eu venho gostando mais do PK, tá? Meio de campo com o Rodrigo Andrade, Dudu e também o Mateuzinho. No ataque o Daniel Júnior, ali caindo também pelo meio, Oswaldo e o Alejandro, tá? Acho que seria basicamente esta minha escalação. Pode deixar a sua opinião também sobre chegadas, saídas que serão sim importantes dentro desse elenco do Vitória. Já tem esse nome chegando, que é do zagueiro Reinaldo. A tendência é de pelo menos mais 3 contratações, tranquilamente, no mínimo 3, 4 reforços até o começo da Série A, mas eu espero que essas contratações
sejam de um nível para chegar e resolver. Porque hoje, dentro do elenco do Vitória, eu enxergo alguns jogadores contestados que podem ser opções interessantes para serem reservas na Série A. Titular de forma alguma. Acho que o torcedor se decepcionaria bastante. Por exemplo, o Caio Vinícius pode ser um reserva. O William Oliveira, de boa, um reserva. Mas para titular acho que é um pouco demais, tá? Nesse comecinho de ano. Nas opções para pontas, acho que o Eric Castilho pode se destacar, pode ser um reserva interessante. O Everaldo da mesma forma. Mas ainda está faltando aquele nome, aquele jogador que você olha e sente medo, né? O adversário sente medo. Igual o Oswaldo vem se destacando nesse começo de ano, mas eu acho que é um pouco arriscado você colocar toda essa responsabilidade em cima do Oswaldo. Não que ele não tenha capacidade, um cara que já venceu tudo aí na vida, mas pelo aspecto físico mesmo, né? 36 anos de idade, aguenta a pressão? Aguenta a Série A da mesma forma, mas eu buscaria um outro para dividir a responsabilidade, e a gente está falando de jogador caro, tá? 250, 300 mil reais mensais, não seria nenhum absurdo. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse assunto. Pode não ser o elenco ideal para o Vitória, tudo bem, concordo, mas eu compreendo o raciocínio, eu consigo enxergar uma lógica por trás dessas contratações do Vitória. Tem um elenco coeso para essa temporada. Se fosse a Série A do ano passado, eu acho que o Vitória não conseguiria permanência com o atual elenco, mas a Série A desse ano será mais fácil do que do ano passado, até porque subiram Criciúma, Juventude, Atlético, manteve também o Cuiabá, o Cruzeiro, né, eu não consigo ainda colocar essa confiança toda, muitas reformulações. Eu acho que dá para o torcedor do Vitória sim pensar em uma permanência, não seria nenhum absurdo. E futebol também tem essas maluquices, né? Se o time engatar, vai saber, né? Não tem como a gente traçar um destino final agora, com a Série A ainda muito longe do fim, e eu aposto em jogadores que podem sim ser revelações nesta temporada, como por exemplo, o Mateuzinho, já vem falando isso aqui há algum tempo no canal, o volante Dudu também, é uma aposta que eu faço para esse ano no Leão, e colocaria da mesma forma os outros destaques, né? O Wagner Leonardo, também o goleiro Lucas Arcanjo. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, essa possibilidade de venda no Leão, vou deixar também na tela final. Fechado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!